Eu sabia que mais tarde ou mais cedo este assunto do voto eletrónico ia ser falado aqui em Portugal. O que eu não sabia é que isto já está a ser implementado desde a década de 90. Eu não fazia ideia. Eu pensei em que 2019, o ano de 2019, fosse o ano de estreia do voto eletrónico. E quando eu fui realmente pesquisar um pouco para fazer este vídeo, eu fiquei assim um bocadinho de boca aberta, olhar aqui para as informações que obtive e pensei assim, caramba, esta gente não brinca em serviço. E esta informação que eu vos vou dar realmente prova que nós vivemos aqui um socialismo fabiano. O socialismo fabiano ele é completamente ao contrário no seu processo de implementação, é antagónico ao próprio marxismo revolucionário. Porque o marxismo fabiano ele é implementado aos poucos, de uma forma de aprovação das pessoas. É feito por etapas. Etapas que podem levar décadas ou mais até. Não interessa. O que interessa é que estas pequenas implementações e os focos de ataque sejam feitos com sucesso. E eu vejo no voto eletrónico uma coisa dessas. Desculpem lá, eu não vejo aqui evolução tecnológica. Com todos os problemas que o voto eletrónico demonstra no mundo inteiro, e a maior parte até em países que vivem ditaduras, não só, mas grande parte. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe o voto eletrónico e não há nenhuma ditadura implementada. Ok? Pronto. Mas, por exemplo, temos o caso da Venezuela. Assim como tivemos o caso do Brasil. Tipo, com muita coisa muita notícia sobre possíveis fraudes. Análises de empresas exteriores ao próprio processo informático. Claro que aqui em Portugal não passa nada. Claro que aqui em Portugal ninguém sabe nada. Mas o risco de fraude para a eleição de Bolsonaro era muito grande. Acham que o Bolsonaro ganhou só com aquela diferença? Acham? Eu desconfio. Eu duvido. E esta é a minha opinião e eu tenho o direito de a ter. Mas continuando. Aqui em Portugal, tenho aqui uma informação da Comissão Nacional de Eleições, portanto é uma informação oficial, e aqui no 5º parágrafo diz o seguinte: nesta medida foram desenvolvidos em Portugal 4 experiências de voto eletrónico, respectivamente em 1997, 2001, 2004 e 2005. Todas elas não vinculativas, portanto não foram esporádicas. E agora em 2019, novamente, outra experiência do voto eletrónico, e desta vez em Évora. Nós já lá vamos. Só que em 2004 fizeram um inquérito para saber a satisfação das pessoas que usaram o sistema de voto eletrónico. E mais ou menos 10 mil pessoas usaram a mesa de voto eletrónico. Ok, é um número ridiculamente pequeno, mas é o princípio de. E é assim que o fabianismo funciona. E vocês vão perceber o porquê disso. Porque neste inquérito que foi feito, teve 2 perguntas bastante concretas, de sim e de não. Portanto, não deixa margem para dúvidas. E das 10 mil pessoas, cerca de 10 mil pessoas que votaram desta forma, o inquérito que foi feito mostra que mais de 90% das pessoas gostaram e querem esta forma de votar. A primeira pergunta é: gostou desta forma de votar? 97% das pessoas disseram que sim. A segunda pergunta é: prefere esta forma de votar? 93% das pessoas disseram que sim. É ou não é preocupante? Há ou não há uma aprovação das pessoas automaticamente? As pessoas olham para isto realmente como uma medida do futuro. Evolução tecnológica, simplicidade, rapidez. As pessoas até com um pouco de vaidade. Os países com voto eletrónico são países mais sofisticados, são países em processo de progresso. Mas as pessoas não sabem realmente o perigo que está em disponibilizarem o seu voto para um sistema informático. Nós vivemos na internet os maiores perigos do mundo. Uma pessoa do outro lado do mundo pode estar sentada em frente ao seu computador, não é? Com internet, que consegue fazer o maior aparato no planeta, seja em sistemas informáticos bancários, seja em sistemas informáticos de segurança pública, seja até governamental. Uma simples pessoa com internet e um computador conseguem fazer todo o aparato necessário. Conseguem fazer o caos na sociedade. Porque hoje tudo depende da internet, da informática, dos sistemas informáticos, etc.
Mas ao que parece, votar não. Votar é seguríssimo, não vai haver nenhum perigo. Isto é um pensamento de lógica. Realmente há uma lógica em as pessoas em pensarem que isto é uma maneira mais cómoda, mais fácil, mais rápida, mostra algum tipo de evolução tecnológica, mas tudo tem contrapartidas. E as contrapartidas aqui são perigosas, porque são o nosso voto que está em perigo. O nosso voto que é para o fulano A pode estar a correr perigo de ir para fulano B. Ou de nem ir para fulano nenhum. Até mortos podem aparecer a votar. Existe ali um sistema encriptado que faz o que quer com a informação e no fim lança os resultados. No Brasil houve várias polémicas por causa destas últimas eleições que o Bolsonaro venceu. Houve empresas exteriores a fazerem análises às matrizes e sistemas do sistema informático que lançava os dados. E há grandes probabilidades de fraude nas eleições. Mas aqui em Portugal as pessoas não sabem disso. A única coisa que se sabe aqui em Portugal é que o Bolsonaro é um fascista e que o Fernando Haddad é que era realmente a democracia e o melhor voto. É a única coisa que se sabe aqui em Portugal. Mas pronto, saltando essa informação, este ano, 2019, vamos ter novamente um projeto piloto de voto eletrónico. Mas vão existir outras medidas que já agora eu vou aproveitar a dizê-las, porque, apesar de tudo, essas 3 medidas são medidas boas. A primeira medida é a disponibilização de uma matriz de Braille. Braille é, digamos que é a linguagem para os cegos. Ou seja, a partir de agora, nas mesas de voto, as pessoas vão ter acesso a um boletim que tem uma matriz de Braille para os cegos ou pessoas com dificuldades de visão poderem votar de forma cómoda e realmente privada. A segunda medida é o voto antecipado em mobilidade. O que é que isto quer dizer? É a possibilidade de votar uma semana antes da data oficial. E isto eu acho interessante porquê? Porque existe muita gente que não vai votar porque tem, às vezes, algum género de fobias, de multidões, ou porque tem dificuldades em deslocamento e então, por causa da confusão, é mais simples não ir. Pessoas que, naquela semana, efetivamente não estão disponíveis para votar, podem votar uma semana antes. E, portanto, isto facilita a vida de algumas pessoas e de algumas minorias. Minorias essas como deficientes visuais, como deficientes motores, esse tipo de pessoas que têm problemas de se deslocarem, que precisam de mais tempo, precisam mais calma para votarem. Eu acho que é uma medida interessante, realmente, desde que seja feito, obviamente, dentro de todos os processos legais. A terceira novidade é a eliminação do número de eleitor, o que eu acho que já devia ter sido feito há muito tempo. Existe uma confusão até com as pessoas que estão fora de Portugal que não sabem como é que isto funciona. Porquê? O que acontecia, assim de forma resumida, é que nós, quando chegávamos, os cidadãos portugueses, quando chegavam à idade oficial de votar, não é? À idade legal, portanto aos 18 anos, ou a partir dos 17, tinham que fazer um processo chamado recenseamento. O recenseamento dava acesso a um número, que era o número de eleitor. E o número de eleitor era o que nos permitia, nas eleições, ir votar. Eu, por exemplo, sou da década de 80 e nunca me recenseei, nunca fiz nada e sempre tive o direito de voto. Portanto, isto já é uma coisa que está a ser feita há algum tempo. Mas agora parece que, de uma vez por todas, não é necessário número de eleitor. E desta forma também eliminaram o recenseamento e o processo de recenseamento das pessoas que estão no estrangeiro. O processo agora é feito de forma automática para todos os portugueses ou cidadãos que têm cartão de cidadão, que têm nacionalidade portuguesa, no estrangeiro. E ponto final, e têm direito de ir votar e não é preciso recenseamentos e porra nenhuma. Agora, em relação ao voto eletrónico, como eu já disse há pouco, este ano, em 2017, a experiência vai ser em Évora, no distrito de Évora. E tem aqui uma informação oficial que eu vou ler. O projeto piloto vai ser implementado no distrito de Évora com 50 mesas de voto eletrónico, em 23 freguesias dos 14 concelhos de Évora. As mesas de voto eletrónico irão funcionar independentemente das mesas de voto tradicional, que irão funcionar sem qualquer alteração. Qualquer eleitor do distrito de Évora pode exercer o seu direito de voto numa dessas 50 mesas de voto eletrónico. Consiste que em 2019, nas eleições legislativas, acredito, em Évora, no distrito de Évora, vão ter 50 mesas de voto eletrónico espalhados por todo o distrito. E as pessoas podem usar
essas mesas ou não. É facultativo, não é obrigatório. Óbvio, também é o que faltava. Mas as pessoas que usarem essa mesa, eu acredito que vão ser submetidas a um inquérito, exatamente como aconteceu em 2004, que eu disse há pouco. E eu estou muito ansioso de saber qual é que vai ser o resultado desse inquérito. E estou mais ansioso por saber qual é que vai ser o número de pessoas que vai aderir. Porque estamos em 2019. A evolução tecnológica é tanto. O pensamento progressista cada vez está mais entranhado na nossa sociedade. Portanto, as pessoas vão olhar para isto como uma coisa, uma novidade, uma medida nova, principalmente as camadas mais jovens. A partir dos 18 anos podemos votar, os votos dos jovens vão ser, praticamente no distrito de Évora, acredito, em mesa eletrónica. Por causa da novidade, saber como é que funciona, ver aquilo a funcionar, fazer parte de um projeto. Porque as pessoas olham para isto como uma coisa simplesmente positiva, sem nenhum ponto negativo. Mas agora vamos por partes. Vamos explicar porque é que isto é uma coisa má. Se repararem no mundo, grande parte dos países que têm voto eletrónico têm problemas democráticos. Basta olhar, por exemplo, para a Venezuela. A Venezuela, as eleições foram feitas e foram bastante estranhas. Tanto é que agora estamos a lutar por eleições livres, finalmente. Mas é claro que existe voto eletrónico em países e, à partida, não existe qualquer tipo de fraudes. Por exemplo, os Estados Unidos têm voto eletrónico e o Donald Trump venceu contra todas as probabilidades e contra todas as expectativas. Certo? Mas nada garante que o voto eletrónico é seguro. Nada. Nós vivemos num mundo onde uma pessoa maldosa com conhecimentos informáticos, os chamados hackers, podem estar do outro lado do mundo e conseguem invadir a própria NASA, conseguem invadir sistemas bancários, conseguem invadir sistemas governamentais. A Wikileaks, que é um dos projetos que mais vazou informação confidencial do governo americano. Quer dizer, nós vivemos num mundo onde o perigo da internet existe a cada segundo. Mas, para votar, parece que as pessoas não têm nenhum problema com isso. Acham que realmente o sistema é isolado? Acham? Acham que realmente é assim que funciona? Acham para conseguir reunir os votos de um país inteiro que o sistema está fora da internet? É um género de intranet gigante? Não. Esta informação circula dentro da internet normal. Obviamente. Tudo o depois é concentrado num grande servidor para processar a informação. E essa informação vem, obviamente, pela internet comum, que pode ser facilmente interceptada, invadida ou até modificada. E ninguém garante que o sistema informático que recebe toda a informação não pode ser invadido. Se nós temos a NASA, o próprio Pentágono, que foi invadido informaticamente, foi pirateado, como se costuma dizer, como é que uma porcaria de um sistema de voto eletrónico vai ser totalmente à prova de bala? Acham que isto é normal? As pessoas estão a colocar o seu bem mais precioso numa democracia, que é o voto, na mão de um lobby gigante que vai fazer o que quiser com aquilo. Por causa de um sistema travestido de modernidade, de evolução tecnológica, de rapidez, de mobilidade. E quem falou disto também até foi o próprio filho do Mário Soares, o João Soares. O Stalin, há uma frase do Stalin que se adequa à situação. O importante não é saber quem vota e como é que vota. O importante é saber quem conta. E quem conta, a partir não é da Assembleia de Voto, porque a contabilidade das Assembleias de Voto, já das outras vezes viu, depois não vale nada, porque aquilo depois passa para o escalão provincial e do escalão provincial por via internet para o escalão nacional. Além do mais, aquilo é tudo feito, e isto é a minha experiência internacional. Posso lhe dar exemplos da Bielorrússia, onde é tudo vidarice, posso lhe dar exemplos de países onde as coisas são meio por meio, as Arménias, o Azerbaijão, em tudo estes países eu estive, é tudo de uma empresa espanhola, a Indra, que já da outra vez fez aquilo, e aquilo é tudo decidido por eles. E é tudo decidido no sistema informático, não tem nada a ver com os motivos de voto. A Indra é o nome, que eu digo, já foi há 5 anos, foi a mesma coisa. E que faz o tratamento e paga sem concurso, paga regiamente para fazer aquilo, como é óbvio, obedece ao comando político. Do poder Porque as eleições são falseadas, é tão simples como isto, eu não quero falar alto, mas as eleições são falseadas e respondo porque estou a dizer, com 20 missões de observação, a esfiar mais de 30 missões de observação, pouco todo mundo. Não tenho a menor dúvida.
O Stalin, há uma frase do Stalin que se adequa à situação. O importante não é saber quem vota e como é que vota. O importante é saber quem conta. Pensem duas vezes antes de aderirem a isto. Não deixem que tirem o processo mais limpo, mais transparente, mais democrático, que é o papel. O papel com uma prova concreta. O sistema de voto eletrónico nem tem uma impressão de voto. Ou seja, não vai existir nenhuma prova física naquilo que as pessoas votam. Não pode existir uma contagem física. Portanto, vamos ter que confiar 100% num sistema informático. Num mundo em que um jovem de 17 anos pode estar em sua casa, do outro lado do mundo, a invadir a NASA. É este o sistema e é este o caminho que nós estamos a escolher. É o fim da democracia, quando as pessoas pensam que estão a lutar por mais democracia ainda. Até à próxima.